Sejam bem-vindos a mais um estudo da Escola Sabatina. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos passar alguns momentos em oração. Nosso Deus, nosso Pai, que está nos altos céus, Senhor, esta manhã queremos te pedir que abra os nossos corações para a compreensão da sua palavra e nós pedimos que use-nos para que possamos realmente meditar profundamente no seu desejo e um dia estamos contigo na eternidade. Senhor nosso Deus, pedimos que os momentos que nós passaremos aqui possam ser bem abençoados e que possamos tirar conclusões positivas e que Ele possa também nos enriquecer espiritualmente. Suplicamos essa graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos a nos despedir de um trimestre na qual tivemos lições importantes. Tivemos lições na qual substanciamos o nosso papel de sermos mordomos, a nossa expressão de fé, aquilo que Deus deseja que desenvolvamos, o nosso empenho, a nossa entrega para o desenvolvimento da obra de Deus nessa terra. E nos despedimos deste trimestre com muitas saudades, porque fomos ensinados que devemos cooperar com Deus, devemos cooperar com a sociedade, para que realmente possamos trabalhar com muita brevidade e terminarmos assim a sua obra nessa terra. Durante esse trimestre temos uma lição realmente importantíssima. Vamos falar da preparação para o tempo do fim. É uma lição realmente coaduna com as circunstâncias que nós vivemos, coaduna com aquilo que nós vivemos diariamente. E nós, como adventistas do sétimo dia, estamos cientes de que vivemos nos últimos dias desse planeta. Cristo e o fim dos dias. Nesta lição, nós vamos nos taxar mais em Jesus Cristo, o seu papel, a sua vida e aquilo que Ele nos ensinou, que devíamos nos precaver os sinais que haveriam nos últimos dias. Mas eu vou salientar aqui um texto importante que geralmente Jesus deixou aos seus discípulos. Ele disse: não se turbem os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele deixou-nos esse consolo. Este consolo não só foi dado aos discípulos, continua a ser um papel importante na nossa vida, porque se estamos cá como crentes, temos uma finalidade de um dia vivermos com Deus na eternidade. Na última parte da nossa introdução, a lição diz que esse trimestre focamos no tempo do fim, mas totalmente nos focaremos mais em Jesus Cristo e o seu papel em relação com aquele lugar que Ele preparou para nós. E durante esta primeira lição, nós vamos falar do conflito cósmico. Eu gostaria que prestasse um pouco de atenção o que é que se passou. Nós temos dois compartimentos no céu, o Santo e o Santíssimo. O Santo é onde viviam ou vivem os anjos. E o que é que se passou? É que, em relação ao trabalho, o diabo, Lucifer, não recebia diretamente as ordens da parte de Deus. Quem fazia esse trajeto do Santo e o Santíssimo era Jesus. O Lucifer recebia as ordens a Jesus. E a sua preocupação foi possível, mas por que eu não posso receber as ordens diretamente do Pai? Ou por que eu não posso receber as ordens diretamente de Deus? Então, o que é que se passa lá no trono que eu não posso chegar lá para realmente receber as ordens diretamente na mão do meu Deus? E isto foi roendo o seu coração, passando anos e anos, ele então rebelou-se. É por isso que nós, quando lemos em Ezequiel 21, a sua intenção foi dizer que ele ia colocar o seu trono acima de Deus. E ali realmente vê-se o início do mal neste ser perfeito que Deus criou. Nessa altura eu peço que estaremos atentos para discutirmos e conversarmos para podermos realmente chegarmos a um consenso, aquilo que é o desejo de Deus em relação a este conflito que se iniciou do céu e hoje continuamos com a mesma guerra aqui nesse nosso planeta Terra. Olá, muito bom dia e gostaríamos também de fazer
uma análise, uma súmula daquilo que é a lição que vamos estudar ao longo deste trimestre, como já disse bem o ancião Celestino Jonas, dizer que sejam bem-vindos à nova temporada do programa Palavras Cruzadas. O conflito cósmico é o que nós estamos a estudar durante esta semana, de 1 a 7 de abril, e dentro destas palavras cruzadas eu consegui destacar algumas que gostaria de partilhar convosco. De um lado encontramos o dragão, que também é Satanás, temos a mulher, que significa a igreja em profecia, temos o resto da semente, que é o remanescente de Deus, e temos também aqueles que têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Já falamos aqui do conflito cósmico, que também pode se traduzir como o grande conflito. E, por fim, temos Lúcifer, um ser criado, e Adão e Eva. Aqui podemos dizer, irmãos, que Lúcifer, que significa portador de luz, não foi criado como um diabo. Ele foi criado perfeito, e os textos que nós vamos ler aqui de Ezequiel 28, versos 1 e 2, bem assim como o livro de Isaías, vão nos trazer à luz que Deus criou um ser perfeito, mas por causa da exaltação, por causa do orgulho e o desejo de ser servido, levou à queda de Lúcifer. A lição também chamou-nos a atenção que não devemos entender ou justificar o pecado, porque assim fazendo poderemos estar a entrar em campo perigoso. E Adão e Eva pecaram, foram induzidos pelo inimigo de Deus, um ser criado que era Lúcifer, que depois se tornou no diabo, que é Satanás, enganou Adão e Eva e trouxe a ruína e a destruição aos seres humanos. Mas, graças a Deus, antes de Deus ter criado o homem, o plano da redenção já tinha sido traçado e, por via disso, Adão e Eva foram salvos. E eu e você, se tivermos ou exercermos fé neste Jesus, poderemos também igualmente sermos salvos. Também vamos um pouco além daquilo que é o do nosso conhecimento, a queda do ser perfeito. Conforme dizia o irmão Cláudio, que Lúcifer foi um homem perfeito criado da mão de Deus, com prerrogativas especiais entre os anjos. E nós podemos estar conscientes de que lhe foi dado o poder, razão pela qual, depois dele ter sido expulso do céu, esta particularidade não lhe foi retirada. Então, nessa altura, o mesmo poder que lhe tinha dado no princípio, desde a criação, usufrui o mesmo poder até hoje. E, com base nisto, nós vamos até ao Jardim do Éden. Ele, quando depara-se realmente com Adão e Eva, ele usa as mesmas palavras que Deus usou. Desta árvore não comerá. Mas ele inverte uma versão. Ele diz que é para vocês serem igual a Deus, é para vocês serem igual a Ele. Então, nós nos destacamos de que a mesma guerra, o mesmo espírito que ele utilizou em convencer um determinado grupo, número de anjos para ir contra Deus, ele continua com o mesmo princípio que o levou do céu até a terra para convencer a Adão. Então, nessa altura, neste conflito entre o bem e o mal, nós vemos a cena de Adão e Eva e o diabo. E se nós voltamos um pouco em Apocalipse 12, nós vemos que Apocalipse diz que viu o grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa com 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também o outro sinal do céu. Eis que o dragão, o grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres na cabeça e 7 diademas. Então, nessa altura, conforme disse o irmão Cláudio, normalmente aqui, quando nós falamos da mulher representa o povo de Deus,
E as estrelas que nós vemos aqui, os chifres que também estão aqui citados, significa poder e força. Então nós vemos que realmente o mundo entra neste conflito. A nossa lição dizia que nós devíamos tirar talvez o termo pecado e colocarmos o termo mal. Então realmente nós perguntamos, se Deus criou um homem perfeito, se Deus desde o início houve harmonia, houve amor no universo, o porquê surge este fenômeno tão indesejado, que hoje assola a humanidade, hoje traz-nos grandes problemas de convivência. Por que que nós nos associamos a isto? O irmão Cláudio frisou uma parte muito importante, que nós não podemos realmente justificar o pecado. Quando nós justificamos o pecado, significa que nós estamos a compactuar com o pecado. E o Espírito de Profecia, a irmã White, diz fortemente que nós não podemos realmente justificar o pecado, nem damos explicação ao pecado, porque isso implica que nós estamos nos envolver com o pecado. Quando nós nos encontramos em conflito com o mal, a nossa tendência é nos esforçarmos, apegarmos a Deus e vencermos esse mal, porque nós já temos princípios aqui. O diabo, o seu papel é subverter as ideias de Deus e nos enganarmos e pôr-nos numa posição negativa para podermos perder o reino de Deus. Como ele perdeu o seu, ele também deseja que muitos de nós, se nos alinharmos neste princípio, perderemos também a eternidade. Muito bem, e para apoiar-me neste pensamento do ancião Celestino Jonas, eu digo que como é que o pecado entra num ambiente perfeito? O texto da nossa lição diz-nos que, para além da realidade do livre-arbítrio, que é a liberdade que Deus concede aos seres criados, todas as criaturas inteligentes que existem no universo são livres de obedecer ou não a Deus. Mas, para além da liberdade que Deus concede ao ser humano, não existe nada mais para nós podermos entender como é que o mal sobreveio a nós. E nós podemos até perguntar, então, se Deus criou Lúcifer num ambiente perfeito, um ambiente de paz, de harmonia, diz a Pena Inspirada que as músicas que Lúcifer regia no céu eram de tal harmonia que nós nem temos condições hoje de perceber de onde é que o pecado, o mal, conseguiu encher aquele ser coberto de luz. Mas aqui o texto nos diz que não podemos desculpar o pecado. Então, para nós, o que serve é o texto de Deuteronômio 29, versos 29. O que está revelado serve para mim e os meus filhos, e o que não está revelado serve para Deus. E falando um pouco sobre a queda dos nossos primeiros pais, eu gostaria de destacar aqui 2 textos que é para nós entendermos a questão do pecado. Primeiro, a vida com Deus, irmãos, é muita liberdade e poucas restrições. Isso nós podemos ver no texto de Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De toda a árvore. Ou seja, há muita liberdade com Deus. Mas vejam o que é que o inimigo veio trazer na nossa mente. É um contraste. O que encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1. Ele diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta, a serpente, disse à mulher: É assim que Deus disse. Disse que Deus lhe tinha dito que também não deveria tocar, mas o texto bíblico não nos leva a isso. Então devemos ter cuidado ao entrarmos em contato com as coisas do inimigo. Porque muitas vezes nos aproximamos tanto do mal que depois não temos condições de lá sair. Falando dessa mesma guerra
deste conflito entre o bem e o mal, eu gostaria de destacar um princípio, mais do que o conhecimento intelectual. O que é que significa isto? Na nossa vida nós temos conhecimentos importantes, no qual alguns os temos de uma forma formal, algumas as temos porque as praticamos e as desenvolvemos. E o que se passou com a Eva, o conhecimento que ela tinha, não passava de uma inteligência normal, não foi um conhecimento que realmente foi praticado, que veio do seu íntimo. Razão pela qual, quando surge este conflito, o diabo aparece com este princípio de dizer que se você comer, você se tornaria a ele próprio. Então ele não podia refletir. Nem pensou que realmente isto não é aquilo que me foi ensinado. Quando nós estamos no conflito entre o bem e o mal, o diabo utilizará sempre as mesmas formas. E nós devemos nos alicerçar naquilo que é a pedra, que é Jesus Cristo. Amém. Razão pela qual nossa lição diz que nós, durante esse trimestre, vamos nos destacar mais no contexto histórico de Jesus Cristo. Porque se nós nos alicerçarmos nele, então nós seremos vencedores neste conflito entre o bem e o mal. E eu peço ao nosso ouvinte esta manhã que devíamos pedir a Deus que o conhecimento que nós temos em Jesus Cristo, aquilo que nós temos como princípio para a garantia da nossa salvação, devia ser reforçada, substanciada, para que realmente possamos, desta mensagem conhecida, vivermos dela todos os dias, para que mesmo que o diabo apareça com toda a astúcia, possamos estar firmes e um dia estarmos presentes diante do nosso Deus. Amém. E falando da lição de terça-feira, a guerra no céu e na terra, há aqui dois aspectos que eu gostaria de dizer aos irmãos. Primeiro, Deus nos quer dar poder para podermos lutar junto dele e vencermos o inimigo. Mas o que se passa é que nós não temos tempo para pararmos, estudarmos e ouvirmos a voz de Deus. Porque eu, como o ancião Celestino Jonas disse bem na lição de segunda-feira, em nós não existe poder nenhum para vencer o inimigo. O conhecimento intelectual não é suficiente para nós vencermos o mal. Nós devemos nos submeter a Cristo para que seja Ele a lutar por nós e nos dar a vitória. Porque não importa se você aceita ou não que existe um grande conflito. O importante é que todo mundo aceita, vê e entende que existem desgraças, existem terremotos, existem famílias separadas, tudo por causa do mal que sobreveio ao nosso mundo, ao nosso planeta, este planeta, o planeta Terra. Vivemos em meio desse conflito e não podemos negar. E a palavra de Deus explica-nos o que se está a passar, o que está por detrás disso e o mais importante, como isto vai acabar. Jesus, o Filho unigênito de Deus, venceu o inimigo no deserto, venceu o inimigo na cruz, venceu o inimigo no Calvário e vai vencer o inimigo na sua segunda vinda. Então, é tempo de nos prepararmos e deixarmos todo o mal que nos impede de termos uma comunhão mais íntima e mais próspera com o Senhor Jesus Cristo. Porque tudo o que nós temos aqui nesta vida, isso tudo vai ficar. Fama, riqueza, dinheiro, carros, trabalho, tudo vai ficar. Mas há uma coisa que nos levará para a eternidade. Aqueles que tiverem um caráter semelhante ao de Cristo, estes poderão estar a passar de uma vida para outra. Passam da vida terrena para a vida celestial. E o meu desejo é que cada um de nós deixe todo o embaraço que nos impede de termos hoje uma comunhão mais próxima com o Salvador. Lição de terça-feira é tão funda é que eu tirei duas conclusões. No mundo de batalha,
nós só podemos sair vitoriosos quando estamos preparados, estamos informados. Quando nós estamos informados, normalmente saímos derrotados porque não conhecemos a quem vamos enfrentar. Nem conhecemos o local onde nós estaremos em batalha. E a guerra começou do céu entre Deus e Satanás. E veio até a terra, no jardim do Éden, onde realmente Satanás enfrentou os nossos primeiros pais e os nossos primeiros pais foram derrotados. Mas mesmo assim o diabo não para. Ele continuou essa guerra nessa terra. Ele até encontrou-se com Jesus até no deserto. Ele tentou a Jesus. Mas visto que as bases de Jesus Cristo estavam bem alicerçadas e ele estava em comunhão com o Pai, Jesus Cristo saiu vitorioso. Amém. Ainda devemos pensar um pouco que o diabo chegou até a Jesus e disse que se você me adorar, eu te darei esse planeta todo. Mas imaginemos que o diabo sabia muito bem que este é filho de Deus, mas ainda oferece-lhe esta oportunidade. Imaginemos esta astúcia que o diabo utiliza. Para mim foi uma lição muito importante porque nós hoje estamos a enfrentar a mesma guerra. Mas estamos conscientes e estamos fortes porque nós já temos a certeza que Jesus Cristo já venceu essa batalha. Apenas nos aguarda nós realmente a glorificação e temos a coroa da vida. Então eu peço-lhe, meu irmão da escola sabatina, nesta guerra que nós temos hoje do bem e do mal, devemos sempre estarmos preparados espiritualmente. Sempre pegamos na nossa Sagrada Escritura, buscando força, buscando coragem, para que realmente quando o inimigo chegar, então nós estamos preparados para derrotá-lo. Porque ele é forte. O poder que Deus lhe otorgou na outrora ainda mantém-se na sua vida. Razão pela qual os profecias dizem que ele pode ainda aparecer como um anjo de luz. E se você não conhecer, você vai pensar que isso é verdade. E quando vamos despertar, já estaremos realmente fora do seu princípio. E eu penso que, membro da escola sabatina que nos escuta, é importante nós meditarmos que se nós pedimos a Deus, nós venceremos. Amém. E encontrando mais algumas palavras cruzadas, nós vemos aqui sempre convosco até o fim. E aqui vemos duas palavras que se cruzam, que é provação e libertação. Ou seja, a presença de Cristo conosco, seja agora ou nos tempos do fim, não significa que somos poupados à dor, ao sofrimento, às provações e até à morte. Isso nunca nos foi prometido nesta vida. E eu gostaria de partilhar convosco um texto de Hebreus 12, 14, mas antes eu vou ler aqui uma citação que eu achei muito interessante. Diz assim: na provação não interessa apenas ser consolado, mas principalmente ser santificado pela prova. Nós não nos contentemos em sofrer com Cristo, mas desejemos ardentemente sofrer como Cristo. Porque a finalidade do trabalho de Deus conosco é a santificação da nossa alma. E falando da santificação, no texto de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, Paulo escreveu o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então que nós busquemos a santificação que só Jesus nos pode oferecer. Nós hoje desejamos que na luta entre o bem e o mal, nós nos alistemos ao lado de Cristo, para que não esperemos que o inimigo nos ataque, mas sejamos nós a atacar os campos do inimigo. Com o poder de Deus, com a força que Jesus nos prometeu, porque com esta certeza seremos mais do que vencedores. Estamos quase já a terminar com o estudo da nossa lição. Eu gostaria apenas de deixar um consolo, em que
em todas as épocas nesse conflito, o diabo sempre saiu derrotado. Mas Deus deu uma mensagem de consolo ao seu discípulo. Ele diz que nesta batalha deve estar ciente que eu estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Amém. É quando vivermos, é quando trabalharmos, é quando o nosso Pai Celeste estiver lá na eternidade, devemos estar cientes que se nós nos apegamos a Ele, nós estaremos com Ele e seremos vencedores. Porque Ele próprio disse, estará conosco em todas as circunstâncias, em todos os momentos, até nos confins dos séculos. Que Deus possa nos iluminar, que nessa guerra, nessa batalha, que nos ensine em segredo como nós vencermos o inimigo. Eu só queria também deixar em gesto de conclusão, aqui na lição de quinta-feira, lei e testemunho, que Jesus Cristo não seja para nenhum de nós apenas uma figura histórica. Porque muitas vezes queremos retirar o sacrifício da vida cristã e se retirarmos o sacrifício, irmãos, Jesus será apenas uma figura histórica, como foram várias outras personagens que passaram por este mundo. Mas Jesus, com o seu sacrifício na cruz, não é apenas um personagem histórico. Ele é o Criador, Ele é o Redentor e Ele é o nosso Salvador. E mais do que isso, Jesus é o caminho, é a verdade e é também a vida. E Ele também para mim significa duas coisas. Ressurreição, ou seja, morte e ressurreição. Morte para o pecado e ressurreição para uma vida eterna. Então que o Senhor Jesus seja recebido e acatado entre nós. Que Ele seja entronizado no nosso coração para sempre. Porque só assim nós teremos condições de viver para o tempo e a eternidade. Que o Senhor Jesus nos ajude a caminharmos a cada dia. Que quando sentirmos o desejo de desistir, a olharmos para a história do passado, tenhamos condições de nos apegarmos a Cristo e continuarmos, mesmo em dor, mesmo em sofrimento, a caminhar junto à Canaã Celestial. No meu coração arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor naquela geração. Tem um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu
creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, o mesmo amor daquela geração. Está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito